Muito boa tarde a todos e a todos. Senhor Secretário-Geral da Confagri, Nuno Serra, Senhora Presidente da Confecupa, Julieta Sanches, Senhora Vice-Presidente da CASES e Senhora e Senhor Vice-Presidente da CASES, caros dirigentes cooperativistas aqui presentes, caros trabalhadores da CASES, que também estão aqui alguns, caro Eduardo Pedroso, que vai intervir daqui a pouco, vindo de uma cirurgia, praticamente direto para aqui. Muito obrigado pelo seu esforço e particularmente agradecer à Confagri, na pessoa do seu secretário-geral, pelo acolhimento desta sessão e pelas palavras que acabou de preferir, sabendo nós que a Confagri é um pilar relevante do cooperativismo em Portugal, que se tem vindo a robustecer nos últimos anos e que desempenha um papel, conjuntamente com o Confecup, relevantíssimo no que respeita à representação do setor cooperativo em todas as suas valências, todos os seus ramos e as suas especificidades. Nos últimos anos, quero também referir este aspecto, a participação ativa da engenheira Aldina Fernandes, enquanto membro da direção da CASES, tem sido um contributo importante para tornar a CASES uma cooperativa de interesse público, com as suas próprias singularidades, num modelo, no seu essencial, vencedor. Muito obrigado a todos. Celebramos, como já foi referido e é conhecido, este ano, uma vez mais, o Ano Internacional das Cooperativas, à semelhança do que ocorreu em 2012. Em 2012, organizou-se um programa vastíssimo, exigentíssimo, que se desenvolveu e que ficou marcado por imensos contributos para a afirmação do movimento cooperativo. Mas sempre é pouco tudo aquilo que se faz no que respeita à promoção do modelo cooperativo. Hoje, o nosso contributo encerra-se numa frase que eu costumo, por vezes, pronunciar, que é o de não deixar de soprar o lume que mantém vivo o sonho dos cooperativistas portugueses e não só, dos cooperativistas em todo o mundo, que se debatem, como todos sabemos, com um conjunto de setores de atividade, quer no plano económico, quer no plano social, que são muitíssimo mais poderosos e que têm sido alavancados numa forma fortíssima nos últimos anos, empurrando o setor cooperativo um pouco para as margens da atividade económica e da atividade social. Mas o cooperativismo, pelos seus próprios princípios e valores e pela sua dinâmica própria, resiste e tem resistido sempre ao longo do tempo e vai, com certeza, continuar a resistir. Em Portugal, o setor cooperativo foi chamado à primeira linha em 2 de julho de 1867. Imaginem só, há 158 anos, quando foi publicado a lei designada, conhecida como Lei de Andrade Corvo, ou seja, a primeira lei cooperativa em Portugal, a segunda lei cooperativa a nível mundial, após a lei inglesa, que foi publicada poucos anos antes. Fomos, portanto, um país precursor do modelo cooperativo. Curiosamente, se formos ler o primeiro artigo da lei de Andrade Corvo, ele enuncia os princípios cooperativos praticamente com os mesmos termos que estão hoje presentes na lei cooperativa publicada recentemente, em 2015. É curioso, portanto, tem-se mantido ao longo do tempo sempre essa lógica cooperativa. Pois os cooperativistas portugueses são os herdeiros dessa lei que resulta, como dizia na própria lei, de uma dinâmica de reconhecimento da liberdade associativa. Portanto, o que está no centro da lei cooperativa é a afirmação da liberdade de associação, que é um valor essencial
em qualquer regime democrático e que precisamos de preservar a todo o custo. Isto não é assim tão pouco relevante como possa parecer. A liberdade de associação. Os cidadãos são livres de se associar sob mais diversas formas, uma delas a forma cooperativista. Aqui chegados, queria de uma forma breve falar-vos de alguns aspectos com a incidência do cooperativismo que temos em mãos no contexto da economia social mais vasta e que a velocidade atual dos acontecimentos e da comunicação e da informação às vezes torna bastante obscurecidos. Portanto, há todo um conjunto de atividades que nós desenvolvemos, todos nós, nas nossas tarefas, nas nossas responsabilidades, que tendem a ser bastante pouco valorizadas e são obscurecidas por um conjunto alargadíssimo de eventos, acontecimentos, notícias fulgurantes e que captam a nossa atenção, desviando-nos, às vezes, daquilo que é verdadeiramente essencial. Primeiro, do que respeita à nossa atividade concreta, a conta satélite da economia social, que é o resultado de um processo com enquadramento legal e operacional. Portanto, não foi um devaneio que tivemos a certa altura, ela consta da Lei de Base de Economia Social e o que nós temos feito é operacionalizar a elaboração das contas satélites. Qual é a importância da conta satélite? É que ela permite, em termos vastos, portanto, é todo um conjunto de informação que abrange, no caso concreto desta conta satélite, o setor mais alargado da economia social e que nos permite ter a medida da relevância a vários níveis da economia social e de cada uma das suas famílias, incluindo a família cooperativa. É uma conta de vasto espectro, inovadora, com riscos inerentes a uma metodologia que se confronta com a necessidade de congregar informação estatística de entidades muito próximas, pelos seus princípios e valores, mas ao mesmo tempo diversas nos planos económico e sociológico, nunca antes estudadas de forma tão vasta e abrangente. A questão estatística é relevante, entroncando aqui na intervenção que há pouco fez o Sr. Secretário-Geral da Confagri. A informação estatística é relevante. Porquê? 3 pontos breves. Contribui para o conhecimento e reconhecimento da realidade sobre a qual se debruça. Ou seja, não há como escapar a isto. É preciso conhecer a realidade em termos objetivos e não somente a partir das percepções que cada um de nós tem acerca da realidade que o envolve. Todos nós podemos ter percepções. Agora, a realidade, às vezes, como nós sabemos, está um bocadinho longe daquilo que são as nossas percepções e precisamos de ter conhecimento da realidade deste setor, que na Constituição da República se designa como setor cooperativo e social. É curioso. É o setor da economia social na Lei de Bases, uma designação mais moderna, herdada, digamos, da legislação francesa e todo um conjunto de tendências europeias, mas que na nossa Constituição mantém a designação original a que se acrescentou social. Portanto, é o setor cooperativo e social. Neste conjunto alargado, as cooperativas têm uma primazia por terem sido uma das famílias precursoras do movimento associativo, que reuniu cidadãos em prol do desenvolvimento de projetos na defesa dos seus interesses e na defesa dos interesses das comunidades. Daí a questão da coesão territorial. Estas organizações, todas elas, cooperativas, mutualidades, misericórdias, fundações, associações propriamente ditas, têm um papel decisivo na questão da coesão territorial. A estatística fornece, por outro lado, aos poderes públicos e aos protagonistas do setor, confederações, uniões e todo um conjunto de entidades que congregam as cooperativas, no caso concreto, informação credível, certificada acerca da realidade do setor, respondendo ao desafio contido de forma certeira numa frase que eu também refiro muitas vezes, que são umas franceses que pronunciam frequentemente, é que sans chiffres, pas de politique. Ou seja, sem números não há políticas sérias, não é? Não se pode fundamentar políticas na base das percepções. Por último, a estatística densifica o conceito de economia social, aproximando da sua realidade operacional, abrindo um espaço para debater o modo e o tempo da confluência de vontades das diversas famílias da economia social no respeito pela sua autonomia, assim como às novas necessidades e realidades emergentes do setor. Não será arriscado afirmar que a conta satélite é original e única, distinguindo-se de todas as restantes por abarcar no seu universo de estudo um perímetro do qual cabem todas as entidades de economia social, consideradas na Lei de Base, incluindo as cooperativas. Até ao presente foram produzidas em parceria com o INE,
porque estes projetos, para serem certificados, têm que ser acolhidos pelo nosso organismo oficial na área das estatísticas. Portanto, em colaboração com o INE, foram produzidas 4 contas satélites, com dados de 2010, 13, 16, 19 e 20. A conta satélite com dados de 2023 está em produção e os seus resultados serão conhecidos no início de 2026, mantendo a cadência anterior, e estamos perante, a partir do momento em que já se foram elaboradas estas contas satélites que eu acabei de referir, estamos perante uma série estatística que é um instrumento da maior importância para se conhecer a evolução do setor, no caso concreto, da economia social. E dentro dela, a economia social de todas e qualquer das suas famílias. Além do mais, é um instrumento estatístico com um elevadíssimo prestígio internacional. Nós temos esse conhecimento que vários países europeus, e não só, mas europeus, Espanha e França, estão neste momento a trabalhar as suas confederações, conjuntamente com os institutos de estatísticas, com os institutos dos respectivos países, no sentido de conseguir elaborar contas satélites da economia social. É curioso que tomam como referência a conta satélite portuguesa. Isto é bastante interessante e bastante mobilizador para aquilo que têm sido os nossos esforços. Outro instrumento relevante que produzimos é o das 100 maiores cooperativas e, separadamente, as 20 maiores de crédito, que é uma publicação anual por volume de negócio, com periodicidade anual, como já disse. No caso das 100 maiores, é notória a maioria de cooperativas do ramo agrícola. Nas 100 maiores cooperativas, ao longo dos anos, verificamos que a maioria são cooperativas do ramo agrícola. As ramo de crédito está à parte. Mas é uma percentagem bastante relevante. Embora as duas primeiras, as principais, sejam do ramo da comercialização. Aquilo que nós designamos como as farmacêuticas, ou seja, as cooperativas com sede em Coimbra no Porto, que se dedicam à questão da distribuição de medicamentos às farmácias. Esta realidade corresponde à força do ramo agrícola no âmbito do setor cooperativo em Portugal. E sobre isto não há qualquer dúvida. São os dados, são os números que o indicam e, portanto, é uma realidade, não é por estar aqui na Confagre, mas é uma realidade indesmentível e que tem que ser levada na sua devida importância. No próximo dia 5 de julho, ou próximo desse dia, Dia Internacional das Cooperativas, será divulgado um relatório das 100 maiores correspondente ao ano presente e, portanto, será interessante, mais uma vez, tomar conhecimento dessa realidade. Em termos práticos, a CASES acompanha mensalmente o desenvolvimento do setor cooperativo em números através do que designamos como demografia cooperativa. Ou seja, fazemos um acompanhamento regular e muito apertado em termos temporais daquilo que é o processo de extinção e de criação de novas cooperativas, de extinção de cooperativas e de criação de novas cooperativas, não com base no nosso portal de credenciação de cooperativas, mas com base nos registros oficiais portugueses da criação de entidades das mais diversas naturezas, empresas, cooperativas, etc. E, portanto, os dados anuais de 2023 e 2024 mostram, os mais recentes, portanto, que o saldo entre cooperativas criadas e extintas é positivo, consolidando uma trajetória de moderada expansão. Portanto, nos últimos 2 anos, o saldo é positivo, ou seja, houve um número maior de cooperativas criadas do que de cooperativas extintas. No período mais recente, os ramos que mais cresceram foram os da cultura, habitação e serviços. São ramos mais dinâmicos em termos de vibração, do ponto de vista dos processos de criação. O da cultura, aliás, tem vindo a crescer sucessivamente nos últimos 8 anos. Penso não errar. Nos últimos 8 anos tem crescido sempre, de uma forma consolidada. Havemos de conseguir fazer uma análise mais fina para saber ao certo das razões deste processo. Das que crescem mais, das que crescem menos, dos ramos que crescem mais, crescem menos, decrescem, etc. Mas esta é a realidade objetiva. Cerca de 30% das cooperativas criadas em 2024 são multissectoriais. Uma tendência
para as cooperativas se hibridizarem no que respeita a trabalharem em vários ramos simultaneamente. É interessante este peso da cooperativa multissectorial no conjunto das novas cooperativas criadas. Conjugando toda a informação tratada, pode afirmar-se que o setor cooperativo apresenta uma dinâmica positiva que permite acreditar na sua persistência e desenvolvimento. É, digamos assim, uma visão moderadamente otimista acerca do desenvolvimento do setor cooperativo em Portugal. O nosso trabalho sobre o setor cooperativo baseia-se nos dados fornecidos pelas cooperativas. O trabalho mais fino baseia-se nos dados fornecidos pelas cooperativas. No portal de credenciação da CASES, que assumiu a forma digital em 2015. Portanto, desde 2015 que não há tráfego, não há papéis, não é? Não há circulação de papéis. Não há, portanto, é tudo feito em formato digital. Neste momento, o portal de credenciação tem registadas mais de 1.800 cooperativas, ou seja, perto de 85% do universo completo do setor cooperativo em Portugal. Portanto, a informação de que a CASES dispõe, nos casos completa, noutros casos incompleta, aproxima-se da totalidade do universo do setor cooperativo em Portugal. Portanto, a esmagadora das cooperativas em atividade. A conta satélite assinala 2.200, base de dados 2020, 2.200. No portal de credenciação constam 1.800. Admitimos que estejamos próximo da totalidade das cooperativas em atividade. Outra coisa diferente é aquelas que não apresentam a totalidade dos dados obrigatórios. É importante sublinhar o papel das cooperativas na prestação desta informação. Aqui também somos fiéis ao princípio, um dos princípios basilares do cooperativismo, que é da autonomia e da independência das cooperativas. São elas que, por vontade própria, depositam a informação neste portal da CASES. Sendo ainda realçar que a CASES, desde a sua constituição, tem tido um papel fundado na pedagogia e na persuasão e apoio às cooperativas no cumprimento das suas obrigações legais e nunca o papel coercivo ou de impedimento da sua liberdade de atuação, que está, aliás, constitucionalmente consagrada. Ou seja, isto é alvo sempre de muita curiosidade da parte, enfim, das pessoas interessadas e envolvidas no processo, no fundo, no caso concreto, das cooperativas. O modelo que nós adotámos, e é um modelo de gestão, foi o de utilizar a persuasão e a informação para que as cooperativas progressivamente cumpram com aquilo que são as exigências do funcionamento e também das exigências legais. E temos feito um progresso, ou seja, ao longo do tempo, o número de cooperativas que têm acedido ao portal, que prestam informação completa, que cada vez mais prestam informação naqueles campos que são facultativos, tem aumentado progressivamente. Passamos de 2015, numa série de campos relevantes, de 50%, para, hoje em dia, 75%, 72%, por aí. Ou seja, o modelo adotado da persuasão e da informação resulta, embora precise de tempo. E duvido que outro modelo que assente mais numa postura de obrigação estrita funcione tão bem, embora possamos trabalhar em conjunto esta matéria para que se consiga aproximar, para que nos consigamos aproximar mais dos resultados mais completos e credíveis. Penso que isso podemos fazer e devemos fazer em cooperação com as confederações. E há completa abertura para isso, conforme foi sugerido há pouco pelo Sr. Secretário-Geral da CONFAG. Portanto, não há qualquer dúvida que só poderemos ganhar todos se conseguirmos trabalhar melhor em cima do modelo que adotámos, do portal, no caso concreto, e da relação entre as cooperativas e esse portal, ou seja, com casos, no caso em apreço, para que possamos obter cada vez um maior número de dados mais finos, que espelha melhor a realidade do movimento cooperativo em Portugal. Este processo é um processo lento, mas está estabelecido, digamos, as suas grandes linhas estão
criadas, e o que eu julgo que é preciso fazer é trabalhá-lo melhor, desenvolvê-lo, aperfeiçoá-lo, para que possamos cada vez mais ter melhor informação. Pode ser melhorado, na verdade. As cooperativas não dependem do Estado que regula, mas não tutela. Às vezes também há alguma confusão com respeito a esta questão de fundo, não é? As cooperativas são autónomas. O Estado não tem tutela sobre as cooperativas, exceto algumas cooperativas de interesse público, como é o caso da CASES, que curiosamente também não tem tutela do Estado. Portanto, apesar da CASES ser uma cooperativa de interesse público, sendo cooperativa também não tem tutela, ou seja, a participação do Estado faz-se através de uma representação, de um representante do Estado na Assembleia Geral, que tem a maioria dos votos, porque tem a maioria do capital. Pode aí, na Assembleia Geral, fazer valer, digamos assim, posições do Estado que sejam contrárias àquilo que é a lógica do desenvolvimento do processo de gestão da cooperativa. Nunca aconteceu, até hoje. Ou seja, o Estado nunca tomou, no âmbito da Assembleia Geral da CASES, qualquer posição que pusesse em causa o desenvolvimento regular do trabalho da cooperativa. Isto é curioso, é interessante, porque isso, havendo uma má relação, pode acontecer, haver aí umas querelas, haver aí uns conflitos, haver aí umas dificuldades, mas nunca aconteceu até hoje. De qualquer maneira, é assim uma espécie de meio caminho entre a tutela e a liberdade total. E é preciso que haja capacidade para gerir, não é? Porque senão pode deslizar para situações um pouco menos agradáveis. Nunca aconteceu. As cooperativas são um modelo, ao mesmo tempo, de associação e empresa, dependendo em simultâneo das pessoas que as criam e do mercado. O modelo cooperativo mantém-se fiel, com os seus princípios e valores, no essencial, desde o século XVIII, mas carece de modernização. E o Estado, no respeito pela autonomia integral das cooperativas, não se pode ausentar de as promover e apoiar. Isto tem estado muito ausente. Aqui estou com o Sr. Secretário de Estado da Confagri. Não é uma questão de política de fundo, penso eu. Não é. Toda a gente concorda com o modelo cooperativo e com o seu desenvolvimento, da direita à esquerda. Todas as matizes políticas e ideológicas. Está fora de questão. O problema é da força que se põe no desenvolvimento dos processos, no apoio concreto ao setor, na vontade de o impulsionar, na manifestação pública dessa vontade. Portanto, há todo um espectro larguíssimo de iniciativas que se podem tomar para que o setor ganhe maior importância, relevância e reconhecimento público. Estamos longe de ter alcançado uma vontade suficientemente forte para este impulso. Mas pode ser que um dia ele surja do lado dos governos que agora parece que vão, digamos assim, suceder-se em cascata, segundo este processo dos chamados miniciclos, que vamos ver até onde é que os vai levar. Assim, neste contexto, foi criado o PAC, que é um pequeno programa, em volume de financiamento, que a CASES iniciou aqui há 2 anos, é modelo, digamos, de experiência, modelo piloto, e que se tem vindo a desenvolver, e que este ano tem um valor maior, a doutora Carla Ventura já o vai apresentar, em termos de verbas disponíveis para o mesmo, mas que tem uma característica que eu quero aqui deixar presente, que é a verba integra o orçamento da CASES, é, portanto, verba do Orçamento de Estado, na prática. Porque a CASES integra, o orçamento da CASES integra o Orçamento de Estado. Portanto, a verba é uma verba que é nacional e oriunda do Orçamento de Estado. Pode parecer uma coisa antiga e pequena, mas creio que contém sementes de futuro e não desenvolvo. Ou seja, cada vez mais parece que é desejável que as organizações que têm como missão apoiar os diversos setores de atividade integrem parte substantiva das verbas destinadas a esse apoio nos orçamentos respectivos e dependam cada vez menos dos orçamentos oriundos, de apoios oriundos da União Europeia e de fundos comunitários. Porque parece que, pelos discursos fortes que têm sido feitos nos últimos tempos, a União Europeia vai passar a dar mais importância a outros setores, particularmente o setor da defesa. Ora, não há milagres.
se vão afetar verbas poderosas, muitíssimo elevadas a outros setores, que não aos que apoiam os modelos sociais, dos Estados sociais, parece ser quase inevitável que haja, digamos assim, aqui uma basculação que leva a que se suscitem nos próximos anos algumas diferenças do ponto de vista das disponibilidades de apoio ao Estado Social nas suas diversas facetas. E os Estados devem cuidar de adaptar os seus modelos de apoio e de orçamentos a esta nova realidade. Espero que estejam a cuidar disso. Teremos oportunidades no curso deste ano internacional das cooperativas de aprofundar estes temas e outros que sabemos muito preocuparem o setor. Tendo finalizado por estes dias a leitura da autobiografia do Papa Francisco, trazendo para aqui uma questão pessoal, tendo acabado por estes dias a leitura da autobiografia do Papa Francisco, que aconselho, intitulada Esperança, deixo-vos uma citação retirada dos Evangelhos, que nela consta e que bem se apropria ao movimento cooperativo e à instituição que acolhe este evento, ainda por cima, e que diz assim, uma frase muito pequena, que diz assim: o melhor vinho está ainda por servir. O melhor vinho está ainda por servir. Muito obrigado.